A paz do Senhor, queridos, tudo bem com vocês? Um privilégio estar mais essa noite podendo compartilhar da palavra do Senhor sobre as nossas vidas. E é com grande alegria, que vamos iniciar mais um Reflexões da Palavra, podendo trazer ao coração, ao seu coração e ao meu coração, aquilo que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas por esses dias, nos cultos, e é um grande privilégio. Vamos iniciar a nossa caminhada. Nós começamos agora no culto domingo a nossa série de mensagens sobre o livro de Tiago, vivendo as verdades do Evangelho. E o livro de Tiago é um livro que traz de uma forma muito prática, objetiva, as verdades do Evangelho. Eu tenho certeza que você será impactado por essas verdades, e eu tenho certeza que o Senhor falará grandemente ao seu coração nesse dia, em nome de Jesus. Eu quero começar essa nossa reflexão no capítulo de número 1 de Tiago, versículo de número 1, Tiago 1:1, que diz assim a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então eu quero introduzir nessa noite, essa carta e caminhar por alguns pontos importantes. Hoje vamos só dar uma introduzida no livro de Tiago e caminhar por alguns pontos bem importantes relacionados à palavra do Senhor, relacionados a esse livro. E eu quero caminhar em 4 pontos específicos ou em 4 perguntas específicas direcionadas aqui no livro de Tiago. São quatro perguntas que nós precisamos fazer para iniciar a nossa jornada, a nossa caminhada. E a primeira é: quem foi Tiago? Quem foi Tiago? Quem foi o escritor desse livro, dessa carta? Quem foi o escritor? A Bíblia cita alguns Tiagos, lá durante a história bíblica. E é interessante que ele se refere aqui como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e direcionada às 12 tribos que se encontram na dispersão. Então a Bíblia trata sobre alguns Tiagos, e Tiago era um nome bem comum naquela época, porque era uma variação do nome de Jacó do Antigo Testamento. Então existia muitos Tiagos naquela época. Então era um nome comum. Aí a Bíblia fala sobre alguns Tiagos, por exemplo, Tiago, filho de Alfeu, que foi um discípulo de Jesus, mas nós temos poucas informações sobre ele. Tiago, pai de Judas, o discípulo, que também temos poucas informações sobre ele. E Tiago, irmão do nosso Senhor, irmão de parte de mãe de Jesus, que é o possível escritor dessa carta, Tiago, irmão de Jesus. Nós falamos possível porque até os grandes teólogos renomados não podem afirmar com convicção e certeza que Tiago, irmão de Jesus, foi quem escreveu o livro de Tiago, mas Tiago, ele era uma figura muito importante. Tiago, irmão de Jesus, era uma figura muito importante em Jerusalém. Ele foi um dos grandes líderes religiosos em Jerusalém, um homem culto, um homem conhecedor da palavra, um homem de oração, um homem devoto, de uma profundidade espiritual muito grande e muito comprometido com o reino de Cristo. Então, a probabilidade é muito grande de ser Tiago, filho, Tiago, irmão de Jesus, o escritor dessa carta. Então, existe a possibilidade. Então, nós trabalhamos com essa hipótese que pode ser que tenha sido ele quem escreveu essa carta, tá? Outra pergunta importante para nós caminharmos aqui é: para quem foi direcionada essa carta? Para quem foi direcionada essa carta? E no versículo de número 1 que nós lemos aqui, ele já dá
o endereço já dá para quem foi direcionada essa carta, que é para as 12 tribos que se encontram na dispersão. Ou seja, as 12 tribos que, através da perseguição do Império Romano, ali que iniciou no livro de Atos, ali mais particularmente ali na questão da morte de Estevão, aquela dispersão provocada ali pela perseguição de Roma sobre os cristãos, provocou essa dispersão do povo, e essa carta foi direcionada a essas pessoas que estavam vivendo em outras localidades. É importante nós entendermos que esse povo saiu do seu contexto, né? Saiu do seu convívio e foi para outros lugares. Então foi direcionada para outras pessoas, para pessoas que viviam em outros lugares, cristãos, judeus, que viviam na dispersão, viviam em outras regiões, talvez convivendo com pessoas de culturas diferentes, convivendo com povos de culturas diferentes. E o livro de Tiago, de uma forma muito objetiva e muito clara, traz de volta a essência do Evangelho, a verdade do Evangelho, para que esse povo conseguisse conduzir a sua vida segundo a vontade e o querer do Senhor Jesus. Então, para quem foi direcionada, foi para as 12 tribos. E é importante, o termo grego para dispersão significa espalhar sementes. Dispersão, espalhar sementes. Então, o que a igreja, o que o Império Romano fez com a igreja de Cristo foi simplesmente espalhar sementes por todo o mundo, e essas sementes frutificaram em nome de Jesus. Terceiro ponto importante é por que essa carta foi escrita, por que esse livro foi escrito. É importante a gente entender que esse livro foi escrito porque os membros da igreja estavam passando por algumas dificuldades. Se nós meditarmos no livro de Tiago, nós vemos claramente que o povo estava enfrentando alguns problemas de ordem pessoal e na congregação, estava passando por diversas aflições. E é interessante porque vários desses problemas continuam ainda sendo problemas nas nossas vidas e na vida da igreja. E eu vou citar alguns aqui, problemas que o povo estava passando naquela época. Um desses problemas é que os membros da igreja eles competiam por cargos de liderança, ou seja, existia uma disputa interna pela liderança da igreja. Hoje isso não acontece mais. Outro ponto interessante é que muitos não viviam de acordo com a sua profissão de fé. Muitos cristãos naquela época não viviam de acordo com a sua profissão de fé. Também hoje isso nem acontece. Não viviam de acordo com a sua profissão de fé. A língua causava sérios problemas a ponto de gerar divisão na igreja também. A língua hoje não é um problema. Muitos ainda carregavam uma mentalidade mundana e isso gerava uma igreja doente. Será que eu e você, ou a igreja, não tem passado também por essas dificuldades, por esses mesmos problemas? Tiago traz de uma forma muito clara as verdades do Evangelho, baseado nos problemas que a sociedade estava enfrentando, a igreja estava enfrentando. Problemas esses, queridos, que ainda fazem parte da nossa história. Cristãos que não têm vivido de acordo com a sua profissão de fé. Homens e mulheres que não têm compactuado, a sua vida não tem compactuado com a sua profissão de fé. Eu falo e não vivo. Eu professo algo, mas verdadeiramente eu não vivo. Todos esses conflitos, queridos, eles foram gerados por causa da imaturidade espiritual. Imaturidade espiritual. Quarto ponto. Essa carta, ela nos leva a fazer que análise nas nossas vidas? Qual é a análise que essa carta traz para as nossas vidas? E eu aqui coloquei alguns pontos desse tópico de número 4. Coloquei alguns pontos. Primeiro,
será que nós nascemos de novo? Será que verdadeiramente nós nascemos de novo? Parece ser uma pergunta assim muito pesada e talvez sem sentido para alguns. Mas será que verdadeiramente nós nascemos de novo? Sem nascimento espiritual não pode haver maturidade espiritual. Precisamos analisar a nossa vida e entender que esse processo pelo qual nós passamos ou precisamos passar, o novo nascimento, é início da nossa caminhada. Ou seja, o evangelho que tem sido difundido em muitos lugares é um evangelho onde vai suprir a tua necessidade momentânea. Vai de encontro com a sua necessidade. E o Evangelho de Cristo não, o Evangelho de Cristo é uma jornada, nós precisamos galgar uma jornada. Não é o simples fato de eu virar um dia e não, é uma jornada, precisamos galgar essa jornada. Nós precisamos disso. Segundo ponto, precisamos ser honestos com nós mesmos. Analisarmos a nossa vida à luz da palavra. Tiago 1,22 fala sobre isso. Nós devemos tornarmos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-nos a vós mesmos. Está aqui no segundo e no terceiro ponto. Ser praticante, não somente ouvinte. Olhar a nossa vida como um espelho e entender, será que verdadeiramente nós temos refletido a vida de Cristo? Será que verdadeiramente nós temos vivido a vida de Cristo? Será que nós temos sido transformados ou gerando transformação na vida de outras pessoas? Porque o terceiro ponto diz isso: ser praticantes e não somente ouvintes da palavra. Ser praticantes e não somente ouvintes. Não basta meditarmos na palavra, não basta conhecermos a palavra, não basta entendermos a palavra e não vivê-la na integridade. O que acontece nos dias de hoje, querida, é que nós queremos um evangelho raso, ralo. Não queremos viver a profundidade do evangelho ou entender a profundidade do evangelho. Nós vivemos um evangelho raso, ralo. Precisamos estar preparados para as provações. Quarto ponto, precisamos estar preparados para as provações. Porque passaremos por lutas, por dificuldades, por provações, por angústia, por tristeza. Mas só que se nós não estivermos preparados para tudo isso, como nós enfrentaremos? Como nós venceremos as tribulações, as lutas, se não estivermos preparados? Então, querido, aqui é somente um pano de fundo. Se você quiser ouvir a mensagem completa, assista no nosso canal do YouTube, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, mas é só para você entender que o Senhor, Ele quer mudar a nossa vida, a nossa história. Ele quer trabalhar no nosso ser. Ele quer que eu e você vivamos verdadeiramente as verdades do Evangelho. Mas muitas vezes nós queremos viver um Evangelho raso e medíocre. Querido, que nessa noite eu e você possamos ser ouvintes e praticantes. Não somente ouvintes, mas sermos verdadeiramente praticantes da palavra do Senhor. Que o Senhor toque na sua vida e você entenda que o Senhor tem chamado você para ser praticante da palavra do Senhor. Amém, queridos? Só uma introdução. Não perca os próximos capítulos da nossa série de mensagens. Eu tenho certeza que vai ser algo edificante para a sua vida, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe e até o próximo Reflexões da Palavra, em nome do Senhor Jesus.